aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário, porque só o Espírito pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, queridas mães, o caminho da Páscoa que nós estamos percorrendo nestas semanas, 7, 8 semanas. Encerramos domingo passado a leitura dos textos que relatavam as aparições de Jesus ressuscitado. E hoje, com a luz de Jesus ressuscitado, a gente volta lá aos textos do que ele falava bem antes da sua morte e da sua ressurreição, e que a gente não tinha muito claro, que os apóstolos, o povo que escutava Jesus, tinha muita dificuldade de entender. E o tema mais difícil de entender para os que escutavam Jesus, o tema que causava mais polêmica, é exatamente o tema sobre quem é Jesus. Afinal de contas, quem é Ele? Na sua experiência de fé, na organização que você tem do pensamento, a formulação da doutrina, a sua maneira de falar de Deus a partir de Jesus, a sua maneira de rezar, como é que você conversa com Jesus, tudo isso traduz e expressa a compreensão que você tem. E o tema, quem é Jesus e o que ele veio dar-nos, não é tão simples assim. Foi muito sofrido para muita gente entender. E houve muita gente que se recusou compreender e aceitar Jesus segundo o critério que hoje a palavra apresenta. Vamos lá? Ao Evangelho. João, no seu folheto número 9, João, capítulo 10, versículo 27 a 30.
o texto diz assim: naquele tempo disse Jesus. Disse para quem? Com quem é que ele estava conversando? Eu recomendo insistentemente, não tenho tido muito retorno dessas recomendações que tenho feito, gostaria de ter mais retorno, que você lesse, talvez ainda hoje à noite ou esta semana, que você lesse várias vezes o capítulo 9 e 10 do Evangelho de João. Resumo assim brevemente. O capítulo 9 todo é um dia de sábado, Jesus está trabalhando, pregando a boa nova do Evangelho, aparece no caminho dele um cego de nascença. O cego é levado a Jesus para que ele o cure. Jesus faz um barro, põe no olho dele e o cura. Ele passa a enxergar. O problema é que é um dia de sábado. É proibido trabalhar em dia de sábado e é proibido fazer qualquer coisa que represente trabalho, até ajudar alguém. Pronto, Jesus trabalhou, fez lá uma lama, pôs no olho dele, curou. E a partir da cura desse cego, desencadeia uma polêmica enorme dos judeus perseguindo o que fora curado, o cego curado, os pais dele, e procuram Jesus insistentemente para abordá-lo. O desfecho é que os fariseus, um grupo religioso piedoso dentro da religião judaica, resolve que Jesus, o cego que foi curado, a família dele precisa ser expulsa. E para Jesus ainda tem uma sentença maior. Eles pegam pedras para apedrejar Jesus. Nós paramos aí do versículo 27 a 30. Se você pegar a sua Bíblia em casa, no versículo 31 diz assim: de novo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus por causa da blasfêmia. Sendo apenas um homem, ele pretende ser Deus. Então, acusam a Jesus do pecado mais grave, a blasfêmia, e pegam pedra de novo. Significa que já tinham pego pedra para apedrejá-lo. Agora, o que é que Jesus falou que causou tanta fúria? É o que a gente vai ver. Vamos lá? Versículo 27. Me ajudem. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. 4 coisas. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ser de Jesus, escutar Jesus, ser conhecido por Jesus e depois seguir Jesus. Nós fazemos o movimento ao contrário. A gente segue Jesus, muitas vezes sem ser dele, sem escutar a voz dele e sem ser conhecido por ele, que aqui é o importante. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. É curioso porque aqui tem um conceito muito importante na tradição bíblica. O verbo conhecer não tem a ver com a compreensão grega e nossa. Conhecer é informação na inteligência sobre quem é Jesus. Ou abrir o WhatsApp, viu o videozinho, já emite uma opinião dizendo: não, eu vi, eu assisti, eu já sei. Conhecer na Bíblia é: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Jesus te conhece pela escuta que você tem dele. Na medida que você o escuta, ele é a palavra do Pai, a palavra que preenche, que te habita. Pelo ouvido, vai ao cérebro, vai à inteligência, vai ao coração.
Jesus é a palavra que entra em mim e em você e forma-nos, ou numa linguagem da tecnologia de computação, formata em nós o discípulo, a discípulo que o segue. Portanto, conhecer significa ouvir Jesus, e pelo que Ele me fala e te fala, nós vamos sendo moldados à natureza de discípula e discípulo para segui-lo. É muito mais do que ter informação, já ter lido muito livro, saber de cor um monte de passagem da Bíblia. Ser de Jesus, escutar Jesus, ser conhecido por Jesus e seguir Jesus. Pronto. Feito esse percurso, agora vem a polêmica. Ele chama os que o seguem de ovelhas. E ele se apresenta como pastor bom. E diz que o contrário dele, todos os que vieram antes de mim são ladrões, assaltantes, lobos e mercenários. Todos. Aqui no capítulo 10 de João. Todos os que vieram antes de mim. Ele diz que ele é pastor, que quem o segue é ovelha do rebanho dele. E agora, tem uma coisa muito curiosa que é a seguinte: as metáforas, elas são sempre perigosas, elas podem trair a gente. Quando alguém cria, aqui na nossa cultura goiana, não cria muito ovelha, não é? Mas se pergunta, os dois criadores aqui, os fazendeiros aqui, o Joaquim e o Ivanildo. Você cria gado lá? Sim. Para quê? Para leite, para corte, misto. Se alguém cria ovelha, a primeira coisa que pergunta é: cria para quê? Para lã, para leite ou para carne? Para vender. Ou para comercializar matrizes, por exemplo. Ou touros. Quando Jesus se apresenta aos fariseus que o rejeitam e o acusam de ser blasfemo e querem apedrejá-lo, ele diz que os fariseus, os judeus não estão escutando e aceitando a ele porque não são ovelhas do rebanho dele. Que as ovelhas do rebanho dele, que ele forma, têm uma destinação precisa. Para que você cria gado? Para leite, para corte. Jesus vai dizer agora para que é que ele cria-nos como ovelhas. Vamos lá? É impressionante isso. Pegue comigo. Versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna. Ah não, igreja, espere. Reaja comigo. Eu dou-lhes a vida eterna. E elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Essa é a questão. Eu dou-lhes a vida eterna. Aqui é capítulo 10, versículo 28. No capítulo 10, no versículo 10, João 10, 10, que não está aí no seu folheto, mas está na sua Bíblia, Jesus já disse uma expressão que é um dos versículos mais repetidos e conhecidos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Pronto. Mas que vida abundante é essa? A eterna. Muitas vezes o cristianismo foi transformado numa religião de mercado, oferecendo um produto falso. Vem para cá, faz as rezas, dê a oferta, dê o dízimo, que você vai conquistar o que você quer conquistar. Essa é a propaganda da religião, não é? Da indústria religiosa, do mercado religioso. Jesus diz que não, olha, eu crio ovelha para dar a elas, eu dou-lhes a vida eterna. Duas questões. Toda a vida de Jesus foi um dar-nos a vida eterna, toda. Mas o ápice
o ápice do dar-nos a vida eterna é a sua entrega na cruz. É aqui por excelência. Porque na cruz, Jesus resolve 2 dramas humanos. No braço da cruz, a haste horizontal, no braço da cruz, ele abraça-nos e nos dá vida. Mas na haste vertical, ele nos dá vida, projeta-nos para o eterno. Bento XVI diz que só a cruz resolve o problema do cristianismo que reduz um segmento de Jesus só para receber bênção e vida aqui. Ou um cristianismo espiritualista, mais mítico do que místico, que só pensa no céu e nas asas dos anjos. Também é um equívoco. A vinda de Jesus tem que mexer nessa realidade nossa, mas não é para essa vida que ele vem. Ele vem para dar-nos a vida aqui e conduzir-nos ao eterno. Agora vem umas perguntas desconfortáveis para o Dia das Mães. Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. A quantidade de cristãos católicos que abandonaram a igreja, filhos e netos de católicos. Por quê? Porque vieram para a igreja tentar ser piedoso, piedosa, como o vô, a avó, o pai e a mãe, mas vieram os problemas na profissão, no casamento, na saúde, diz: ah, mãe, para que essa religião sua? Para quê? Olha como é que está a minha vida. Ah, pai, ah, avô, para que essa religião sua? Jesus diz que quem vai atrás dele, seguindo-o por causa da vida eterna, jamais se perderão e jamais serão arrancadas da mão dele. Então, um critério: se você está no cristianismo, na fé cristã, e está perdido, e está sendo arrancado da mão de Jesus, é porque você está procurando Jesus com a motivação errada. O problema da compatibilidade de proposta, ou da incompatibilidade de proposta. Aqui, o critério do eterno e da vida eterna é tão decisivo, que quem não quer seguir ou não quer abraçar a fé cristã em vista do eterno, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, diz que Paulo e Barnabé diz para os judeus: vocês não acolheram a palavra e não se consideraram dignos da vida eterna. Aí eles sacodem a poeira dos pés e diz: a partir de hoje nós vamos pregar para os pagãos, porque eles se consideraram dignos da vida eterna. Vou dizer uma máxima terrível de ser dita e de ser acolhida. Um cristão que está na igreja e não tem como meta a vida eterna, a igreja está autorizada a dar-lhe a poeira dos pés. Eu sei que isso é duro e sei as consequências disso. Um cristão que está na vida cristã, que está na igreja, e não tem como motivação central a vida, a meta do eterno, recebe da igreja a poeira dos pés dos pregadores da palavra. Olha, pode pegar pesado no Dia das Mães também? Pode. As mães sabem bem o que é pegar pesado. Vida eterna. Umas perguntas. O que eu busco de Jesus hoje, aqui, agora, corresponde
ao que Ele me quer oferecer? O que há de descompasso entre o que eu busco e o que Ele oferece? Se eu busco Jesus, aceito que Ele me conheça, fala-me e forma-me como discípulo e discípulo, qual é o modo de uma vida, de uma ovelha que passou a desejar o eterno e passou a seguir alguém que o conduz para o eterno? Que muda? Que diferença tem? O cristianismo que busca Jesus, mas que quer de Jesus um rei que multiplica pães e que faz milagres para resolver os problemas daqui. Um cristianismo que se tornou e transformou o altar num mercado de troca. Traz dízimo e oferta, que você leva bênção, tudo para o horizonte daqui. Um cristianismo sem transcendência. Repito, é tão perigoso um cristianismo que só fica aqui no horizontal, quanto um cristianismo que só fica na haste vertical. É preciso emendar a cruz e arcar com as consequências da cruz. É preciso o abraço da cruz que ajuda-nos a enfrentar e melhorar as condições de nossa vida aqui, mas ainda que fique o melhor ou que não melhore, apesar de nossos esforços, que nós sejamos projetados para o eterno. Essa é a centralidade da fé cristã. Assim, as minhas ovelhas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Versículo 29, tome. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. brada, E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. eu e o Pai, somos um. meu Pai que me deu estas ovelhas. Quando você, na sua oração, fala com Jesus, você dá uma olhadinha assim para trás, ou do lado, e diz para Jesus: foi o Pai eterno que me deu para o Senhor. Estou aqui no rebanho do Senhor, porque o Pai do Senhor e o meu Pai é que me deu para o Senhor. Não estou aqui, aquela doutrina espírita que para Deus se vem ou pela dor ou pelo amor. Não, eu vim parar nas mãos de Jesus, porque o divino Pai eterno me deu. Não foi nem desgraça e nem fartura de coisa aqui na terra. Eu vim parar, você vai parar nas mãos de Jesus, porque o Pai te deu. Meu Pai que é maior do que eu me deu essas ovelhas. E ninguém vai arrebatá-las da mão do Pai. Qualquer coisa te arranca da mão do Pai, te arranca da mão de Jesus, te faz ficar perdido. Você olha para a cruz e vê na cruz Jesus te dando a vida. Preste atenção que quando, na hora da consagração da hóstia e do vinho, Jesus fala: tomai, isto é meu corpo, que será entregue. Será, o verbo no futuro, porque é quinta-feira, e na cruz, amanhã, sexta, ele vai entregar. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Que será? Você olha para a cruz e diz: a campina verdejante, a fonte de água pura que o Senhor me conduziu, é o Senhor mesmo. É aqui. O Senhor é o trato, é a fonte que mata a minha sede. O Senhor é o alimento que sustenta-me como ovelha do rebanho do Senhor. É isso que você experimenta rezando diante da cruz? Ou você recebe a Eucaristia, ou às vezes ainda vem aqui ao pé da cruz e reza assim:
Ô Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá não sei o que, muda meu filho, muda meu genro, muda minha nora, muda isso, muda aquilo, como se Ele já não tivesse dado a Ele mesmo, por você e por sua salvação, e por sua eterna alegria em Deus. Quando nós rezamos o Pai Nosso, a gente diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De novo a cruz, na terra, horizontal, no céu, a vertical. Deus atinge todas as dimensões, mas a plenitude da nossa vida e do nosso segmento de Jesus não é para aqui. Vamos terminar com a segunda leitura, pegue lá. Versículo 15, da segunda leitura. Por isso estão diante do trono de Deus, do livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. A tenda eterna, o céu. Lá no céu, e não aqui, vai acontecer o seguinte. Brada comigo: nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. brada, porque O cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Mães e pais, vocês que choram tanto por seus filhos, e que às vezes, tanto pai e mãe, que vem desabafa os dramas da vida familiar, para mim, eu gosto de perguntar: quando você vem à missa, recebe a Sagrada Comunhão e volta para o banco, o que te passa na mente, o que você balbucia falando com Deus? Ah, padre, eu peço para Deus abençoar lá em casa, meus filhos, uma confusão danada, umas dificuldades danadas. Eu peço para Deus proteger, abençoar, dar rumo, dar juízo, dar emprego, dá. Aí eu gosto de brincar. Não tem nadinha do eterno, está tudo aqui, só para cá, para baixo. Hoje, a partir de hoje, você, mãe e pai, vai inserir na sua oração por seus filhos na direção do eterno. E nós perdemos a coragem de falar de vida eterna, porque falar de vida eterna é falar de um tema chato, que essa vida aqui passa, acaba. Nós não falamos de vida eterna por qualquer coisa não, nós não tocamos nesse assunto porque é desconfortável. Para falar de vida eterna tem que falar que essa vida aqui passa, e é chato. Ainda mais lembrar criança, adolescente, jovem, empolgado nos entusiasmos e nas noitadas da vida, dizer: filha, filho, você, o melhor que você conquistar aqui é infinitamente longe da realidade eterna, onde suas lágrimas serão enxugadas, o sol não vai te molestar, você não vai sentir fome nem sede. Talvez você sempre reza por seu filho, por sua filha, pensando nos problemas. Deus protege, livra daquilo. A partir de hoje, quando você rezar por seus filhos, reze também, vamos lá, Luciano, no Salmo 23, reze e cante esse salmo, imaginando seus filhos, seus netos, indo para longe de você. Visualize-os longe, sumindo no horizonte. E você dizendo: jamais se perderão,
Está na mão de Jesus e ninguém vai arrancar. Está na mão do Divino Pai Eterno e ninguém vai arrebatar. Amém? Reze assim a partir de hoje. Perca o medo de falar do Eterno para você e para os seus filhos. Reze assim. Não só reze, mas cante também essa confiança assim. Incline a sua cabeça, feche os olhos, balbucie esta oração de confiança. Permita que Jesus, o bom pastor, te conduza pelos prados e campinas, te restaure as forças dos seus filhos, da sua família, e te dê o eterno. Cante. Prados e campinas verdejante eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Canta. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Põe a mão no seu coração, cante isso para você, para sua alma, para o seu coração. Canta. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Jamais se perderão, jamais serão arrancados de minha mão, das mãos do Pai. Pastor, por isso nada em minha vida faltará. Faça sua oração a Jesus, converse com Ele, glorifique a Ele, agradeça, porque Ele tomou sua vida, Ele cuida de você, e o seu destino é o céu, é a eternidade, é a felicidade plena em Deus. Agradeça, louve o Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque na cruz Ele te deu o alimento, o sustento que te conduz ao eterno. Ainda que você passe pelo vale tenebroso das sombras da morte, nada, nenhum mal vai te vencer, vai te arrancar das mãos de Jesus, das mãos do Pai. Cante para sua família, cante imaginando os seus filhos, seus netos, nas batalhas da vida deles. Canta. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Brada, igreja. Tu és, Senhor,
Por isso nada em minha vida faltará.